Só de vocês estarem aqui já é um avanço muito grande, certo? Então, só para a gente entender, e se eu disser para vocês que tem um pouco a ver com sorte? Se eu disser que tem bastante a ver com sorte, né? Vamos dar sequência lá. Por que eu estou falando sorte? Porque a sorte quem faz somos nós, tá? Eu acredito em coincidências, eu, mas eu tenho uma visão de sorte, certo? Sorte para mim é saber, pelo menos na parte de financiamento, é saber como funciona a regra de consumo, né? Porque não é pessoal, os bancos não estão querendo saber se você tem não quer saber, que nem eu estou vendo aqui Fabiana, eu estou vendo a Cida, o Jefferson, eles não querem saber pessoalmente de vocês, eles querem saber se esse CPF é bom. Em seguida, eles, você precisa, além de saber a regra de consumo, e eu vou explicar já já do que seria isso, organizar suas despesas, mas não da forma como você vê em um monte de vídeo de YouTube. Quando eu falo organizar suas despesas, é organizar de uma forma que o banco entenda, né? Vai abrindo e fechando. Foca. Quando eu estou passando essa questão de organizar suas despesas, um ponto importante é o seguinte: eu preciso que você organize a forma como você vai entregar isso para o banco. Então, não é organizar, porque se você pesquisar no YouTube, qualquer planilha de organização e planejamento orçamentário familiar vai te dar essa orientação. E eu não estou aqui para isso, estou aqui para te levar para um caminho onde você vai aprovar o financiamento e sair do aluguel. Então, você vai ter que organizar as suas despesas. Você vai ter que organizar as suas despesas para o banco, para apresentar para o banco. Depois disso, a gente vai falar sobre recuperar o nome, certo? Recuperar o nome de que forma? Como que você vai negociar? Deixa eu perguntar, alguém aqui tem dívida? Se incomodar de escrever, não precisa escrever, entendeu? Mas é interessante, porque bastante das pessoas não aprovam o financiamento porque tem algum tipo de restrição, ou porque negociou mal suas dívidas, né? Porque tem bastante vídeo também na internet dizendo para você que se você fizer um acordo, você consegue tirar aquela da vista. Mas vamos entender um pouquinho mais a fundo. Além de recuperar o seu nome, você vai precisar tomar uma decisão. Você vai precisar fazer algumas atividades, algumas tarefas que vai te impulsionar lá na frente, que vai fazer mudar a forma como os bancos estão te enxergando hoje. E por último, eficiência. O que eu chamo de eficiência é o que o banco vai enxergar, né, e a recompensa de todo esse esforço. Porque você está aqui, de repente você chegou cansado do trabalho, cansada do trabalho, ouviu o que não era para ouvir nessa quinta-feira, e a gente está aqui para poder mudar essa questão. Então vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá para o primeiro. Saber como funciona a regra do consumo, certo? Primeiro, vamos entender o que é o jeito errado, certo? Vamos lá, o jeito errado, por exemplo, você faz o seu trabalho e você recebe dinheiro, eu vou chamar isso de aporte, certo? Uma vez que você tem o seu aporte, que você tem o seu salário, que você fez o seu bico, que você vendeu alguma coisa, estou falando mais com a visão do autônomo, porque vocês vão entender que o autônomo ele é um empresário, só não tem a empresa, um CNPJ, ele só não está formalizado, mas ele age como um empresário. Então, olha lá, uma vez que você tem dinheiro, você tem uma demanda. Geralmente, o que a pessoa faz? Ela vai lá e ela paga a dívida. Claro, tem que pagar mesmo, mas ou ela paga ou ela saca. Entendeu? E não tem continuidade, não tem sequência no que ela está fazendo. Então, se você está pagando a sua dívida, isso é muito bom. Só que, para analisar, o banco quer uma relação de consumo. A regra é de consumo. Então, vamos ver qual é o jeito correto? Então vamos lá. O jeito, antes da gente ver o jeito correto, eu queria só mostrar um depoimento de uma pessoa, né, que recentemente, faz um dia ou 2 dias, que a gente acabou de aprovar o financiamento. Eu queria falar do Pedro, né, que ele tentou de algumas formas, eu dei várias opções para ele, e a gente foi de acordo com a possibilidade, porque cada autônomo tem uma visão e tem uma condição diferente. Eu gostaria que vocês ouvissem o Pedro agora sobre o trabalho que foi feito com ele.
finalizar, que assim, principalmente o autônomo, cada vez mais ele tem que começar a formalizar a sua renda. E aí a gente vai tratando isso em outros momentos ali. E o bacana é que o Pedro, ele não quer somente ter uma renda para construir a sua própria casa, no caso, além de ser autônomo, ele está construindo para vender essa casa. Então, assim, é para fazer negócio, né, Pedro? Inclusive, se tiver algum comprador aí, eu sugiro dele. Mas é exatamente isso. Eu quero construir e começar a vender e poder ser algo cíclico mesmo. E com certeza eu já falei com o Max que eu vou continuar fazendo com ele justamente por isso, para que a gente possa ir junto nesse processo de acompanhamento, que ele foi muito útil para mim nesse meu primeiro. Eu sei que essa minha primeira aprovação a gente conseguiu de uma forma, e minha próxima aprovação a gente também vai tentar de uma outra forma para conseguir uma aprovação ainda maior, né? Daí vai funcionando de algumas outras formas. O interessante é que o Max propôs, acho que foram 3 ou 4 dinâmicas diferentes, 3 ou 4 oportunidades que eu tinha para conseguir aprovar. Então eu tentei aprovar na primeira, não deu certo, tentei aprovar na segunda, não deu certo, na terceira vez que daí eu consegui dar certo, sabe? Na terceira. Encontrou a forma correta de formalizar a renda do Pedro. E uma coisa que é muito importante, e uma coisa que o Pedro tem bastante é a organização, né, Pedro? Então, assim, ele acompanha todo o processo. Eu queria passar isso para vocês ali, que é muito importante, organizar as despesas, saber onde que vai cada coisa. O Pedro, ao longo do processo, ele não deixou solto. Então, se você quer aprovar o seu crédito e sair do aluguel, você tem que manter uma constância, você tem que mostrar para o banco essa renda que você já tem. Certo, pessoal, deixa eu explicar a questão do Pedro. Como vocês viram, ele teve um trabalho. O Pedro, no caso, ele teve uma assessoria presencial, uma assessoria, né, que hoje em dia eu não consigo fazer com tanta assim, aproximação ali. Mas vamos entender um pouquinho mais. Então, isso eu passei para o jeito errado. O que é o jeito errado? Recebe, identifica a dívida e paga. Recebe, identifica a dívida e paga. Geralmente, esse tipo de perfil, a pessoa que paga à vista, ou mesmo que está numa situação em que está atrasado, vai lá e quita, mas quita da forma errada. Então, o que o banco espera do autônomo, ou da maioria das pessoas? O banco, ele espera receber na data, ele espera receber da forma correta, ele espera que você tenha algum aporte, ele espera que você identifique a demanda e você canalize para esse destino. Né? Então, assim, uma vez que você identificou aquilo que realmente faz efeito na sua renda, você vai trazer assertividade. Então, você vai colocar destino para isso. Porque o banco quer alguma coisa constante. Ele quer que você tenha demanda, ele quer ter um relacionamento com você. Não entenda um relacionamento como uma coisa romântica, nada desse tipo. Ele quer ter uma constância. Então, o relacionamento com o banco é que você assuma compromissos frequentes e você tenha uma expectativa de pagar daquela forma correta. Então, é isso que a gente vai colocar para o banco. Né? Então, eu gostaria de passar também, por que eu estou passando essas questões? Porque uma vez que você identificou a forma como você deve proceder, por exemplo, não adianta você colocar dinheiro dentro da conta, sacar e colocar de novo para mostrar que tem uma renda maior, que você tem um giro maior. Não, porque tem pessoas que com 3 mil aprovam financiamento e tem pessoas com 10 mil não aprovam. Porque elas não estão sabendo mostrar isso corretamente para o banco. Eu quero mostrar agora, no próximo depoimento, a questão do Adil, né? Ele é atleta de wrestling e ele passou pelo mesmo processo e a gente foi identificando na renda dele quando foi o momento correto, como trazer isso à tona. Melhor ainda, eu vou deixar o Adil explicar um pouco sobre isso, beleza? Ouve aí. Até então, eu sempre prestei serviço para poder receber como atleta, né? Então, sempre foi de uma maneira autônoma. E aí eu sempre quis realizar o sonho de conquistar a minha casa. Aí foi que eu conheci o Max, tá? O Max e um outro colega dele chamado Erasmo também. E aí eles me falaram da possibilidade de financiar, tá? Só que aí então eu não sabia o que fazer. Então entrou também os serviços do Max, né, a assessoria dele, e me ajudar a organizar todos os documentos necessários, identificar as minhas rendas para poder dar entrada junto ao banco, né? E o Max me auxiliando em todo o processo para poder ser aprovado. Hoje, graças a Deus, eu já estou morando na minha casa própria há 3 anos e estou muito feliz. Consegui construir ela da maneira que eu sempre quis, com cozinha estilo americana, uma sala ampla, 2 quartos, garagem, área de serviço e hoje eu estou muito feliz. E principalmente em relação ao custo, né, que ficou. Hoje eu pago, as minhas parcelas são menores do que eu pagava de aluguel quando eu estava residindo numa casa de outra pessoa, né? Bom, espero que eu tenha ajudado todos vocês aí. E não tenham medo, gente. Deu certo o meu e da Carol, aí depois foi para os meus pais e aí a gente já emendou com o dos pais da Carol. Entendeu?
E ficou tudo a mesma faixa de preço. Ó, o meu ficou 1.200 e... Começou 1.160, aí, hoje tá já, vai aumentando um pouquinho, né, nesse tempo. Aí ficou, hoje está 1.247, a última que pagou. O da minha mãe é um pouco mais caro por causa do limite da idade lá, né? Aí baixou a quantidade de Isso. Aí o deles fica 1.400. Mas, ó, o aluguel da minha mãe era 1.500, 1.600 hoje, que era aquele sobrado lá. E não tem a pressão de ficar no aluguel agora. Exato. Tipo, cuida da casa, não tem aquela cobrança. Agora eles estão em paz lá na casinha deles. E é algo que vai ficar deles, né? Os benefícios, né, que ajuda também. Tipo, meu pai é velho, né? Ele tá doente, não sei a hora que ele parte. Partiu, tipo, a parte dele é quitada. Sim. Entendeu? Minha mãe, mesma coisa. Que é o MIP lá, morte invalidez permanente. Se acontecer, que tá a parte dele. Exato. Até meu, da Carol e dos meus sogros também. E aí os pais da Carol também ficaram interessados e a gente já mandou ver. Com 3 autônomos de uma vez. Essa foi da hora. Deu certo o meu e da Carol, aí depois foi para os meus pais e aí a gente já emendou com o dos pais da Carol. Entendeu? E ficou tudo a mesma faixa de preço. Ó, o meu ficou 1.200 e... Começou 1.000... Aí, pessoal, desculpa aí, o microfone tá mutado um pouquinho, mas vamos lá. Essa é a história do Adil, né? Como vocês viram ali, não foi um movimento fácil, né? Ele tinha uma renda bem seccionada, uma renda bem limitada, né? Com bastante variáveis ali, mas imagina, uma vez que identificamos a forma correta dele utilizar a renda, né? Tinha parte da renda que ele recebia e não era dentro de extrato. Como é que você demonstra isso? Então, assim, tem várias outras coisas. E aí a gente foi normalizando. Vocês perceberam que uma vez que deu certo para ele, deu certo para os pais dele, deu certo para os pais da esposa. E eu estou falando de manicure, eu estou falando de pedreiro, eu estou falando de funileiro, né? Eu estou falando de maquiadora, eu estou falando de diversos profissionais autônomos e liberais. Que todos vocês com rendas formais ou informais, todos têm o mesmo direito de conseguir financiar. E vamos lá. O segundo passo é organizar as despesas. Como que a gente vai organizar essas despesas, pessoal? Um compromisso que eu peço é um compromisso com vocês, entendeu? Quando você está numa etapa de organizar as despesas para o banco, muitos que estão ao seu lado nem entendem o que você está fazendo. Então, assim, o compromisso é seu. Sair do aluguel é para você, para sua família, não é para as pessoas que estão à tua volta. Então, as pessoas têm medo de executar e elas vão acabar não fazendo. Então, assim, traça o seu plano. Não conta para ninguém, porque muitas pessoas vão mais colocar água fria no que você está fazendo do que o contrário. Então, o terceiro passo é um pontinho fora da curva. Controle tudo pelo cartão. Então, eu vou mostrar para vocês o que faz a máquina do empréstimo, a máquina do score, a máquina do ranking, do rating, para poder melhorar a sua condição de hoje. Então, tem pessoas que começaram hoje e sozinhas, depois de 6 meses, 1 ano, já estão mandando nos seus imóveis, com as dicas que a gente está passando, com as orientações, por exemplo, dessa aula. O item 1, você já entendeu que você comprar e consumir e manter um relacionamento é muito bom. Agora, como você organiza? Faz o banco enxergar através dos pagamentos com os cartões. Max, mas eu tenho medo de cartão. Tudo bem, mas se você fazer através do uso do cartão, vai te aumentar de uma forma mais rápida o seu score. Então, não paga mais nada à vista, a não ser que você ganhe um descontaço de 50% para mais, desconto real, tá? Não é as benditas Black Fraud, não. Estou falando de desconto real. Né? Então, se você tiver essa oportunidade, beleza, mas se você não tiver, faz tudo no cartão. Por que eu estou passando isso? Olha só, quem por acaso, vou citar aqui, não estou recebendo nada de nenhum banco, mas quem tem um cartãozinho roxinho do Nubank? Quando vocês começaram com o limite, qual que era o limite que eles dão? R$400, R$800? Quem já teve um desses? Escreve aqui, eu. Vamos lá? Pessoal, e vamos continuar ali porque não pretendo segurar vocês mais do que o necessário, tá? Beleza. Olha só, pessoal, não é para me mostrar, mas, por exemplo, hoje, com essa forma que eu estou passando para vocês de comprar um cartão, pagar na data, manter compromisso, porque duas coisas. Uma, a gente vai trabalhar a recuperação do item 3 ali, a gente vai falar um pouquinho, que eu acho que é a dúvida da maioria ali, como fazer negociações boas e resolver a questão do teu nome. Mas, olha isso daqui, pessoal, esses são meus cartões, eu posso mostrar o print porque são meus mesmos. Então, aqui na parte de cima, eu tenho cartões meu e da minha esposa, esses são os limites, tá?
Então, assim, no meu tem 17 e pouco, da minha esposa 8 e pouco, isso é real, tá joia? Eu tenho mais 5.200 no Itaú, eu tenho mais 14 mil no C6, eu tenho mais 12 mil no Leroy Pay, e tem outros, né? Tem Stone, tem PicPay, tem Mercado Pago, enfim. Por que eu estou fazendo isso? Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de somar esses valores, né? Eu tenho lá praticamente quase 60 mil reais. Por que eu estou passando isso? Eu tenho alguns imóveis de locação que me geram rendimento. E o que eu estou querendo passar para vocês é que vocês saiam da condições de pagantes de aluguel e se tornem futuramente pessoas que detêm aluguel. Entendeu? Então, olha só, isso daqui é um dos meus imóveis. Se vocês notarem, o saldo desse imóvel em São José dos Campos, eu tomei a liberdade de não mostrar o número do contrato, mas se vocês forem meus alunos futuramente, provavelmente eu vou compartilhar isso com vocês. Então, nesse saldo de 48 mil, se eu usar o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é o que eu vivo, é o que eu faço, entendeu? Então, se eu pegar todos os meus cartões e eu aplicar lá, quiser pagar, eu pago hoje. Isso aí, mas vale a pena. Olha o tamanho da parcela que eu pago hoje, nesse imóvel. Esse imóvel eu comprei por 150 mil, hoje ele vale quase 600 mil. Esse imóvel foi comprado há aproximadamente 10, 11 anos. Eu tenho uma parcela de 573, o aluguel dele dá 2.500 e pouquinho. Então vale a pena mesmo quitar, ou eu posso deixar ele se pagar sozinho com o aluguel? Então vamos lá. Pessoal, entendeu essa parte de organizar as dívidas? Porque a gente tem que mostrar para o banco que esse CPF está movimentando. Esse CPF tem condições de assumir compromissos e pagar esses compromissos. Então, isso é organizar a dívida. Eu não vim aqui falar para você, olha, você vai colocar tanto na despesa de aluguel, tanto na despesa do mercado, tanto na energia. Não, isso aí é planejamento orçamentário. Eu estou organizando as suas despesas para você sair do aluguel, para você aprovar financiamento. É para isso que você está aqui hoje. Então, vamos lá. O próximo passo é recuperar o nome, certo? Então, vamos lá comigo. Pessoal, recuperar o nome, vamos lá, recupere o seu nome da seguinte forma. Eu quero falar um termo que às vezes não é muito convencional para vocês. Me desculpa eu estar falando um pouquinho rápido ali, porque realmente eu quero resolver essa situação para vocês. Existe toda dívida, existe a dívida principal e a dívida acessória. Principalmente as mulheres vão saber do que eu estou falando. Existe aquilo que não pode faltar e existe os acessórios. Tem alguma coisinha que quando você está se arrumando para sair, principalmente as mulheres, tem coisas que até pode faltar, tem coisas que são essenciais, e o essencial é o principal. O essencial, por exemplo, vamos lá falar um pouquinho de dívida. Se você tem uma dívida, vamos supor agora, pessoal, faz o seguinte, imagina que eu estou comprando uma TV de vocês por 3 mil. 3 mil à vista. Só que eu não consigo pagar à vista. Eu falo para vocês que eu precisaria que vocês dividissem em 12 vezes. Vocês falam para mim, pô, dividir em 12 vezes, eu preciso colocar um pouquinho mais aí em cima, uns 3,5, e eu vou dividir isso daí em 12 de 291,60, esses 3.500 reais. Vocês acham que, de certa forma, é uma forma justa de compensar? Porque, pô, eu não vou te pagar à vista, eu vou te pagar em um ano. Você acha que é correto eu pagar um pouquinho mais ali em cima dessa TV para compensar você pelo tempo que você está esperando? Escreve para mim, acho correto. Não acho correto. Só para eu saber se vocês estão comigo aí. Opa. Vamos lá. Gilson. Gilson Godoy. Eu tenho. Pessoal, vamos lá. A maioria das pessoas, geralmente, quando tem uma dívida, imagina, se eu tivesse comprado isso de vocês, eu vi que hoje eu não acho, mas vamos lá. Se eu tivesse comprado essa TV de vocês, o mínimo que vocês esperam é que eu pague o valor real dela, certo? E aí eu estou lá pagando uma parcelinha de 290, paguei a segunda, não consegui pagar. Vocês estão vendo que estão perdendo dinheiro, e você vê e faz um acordo. E geralmente vocês já perceberam que na maioria dos vídeos lá, o acordo ele vem no valor de bem inferior do que além do principal. Você concorda comigo que se eu comprei uma TV que vale 3 mil, o mínimo que eu deveria pagar é os próprios 3 mil? É claro que tem algumas dívidas que eles exageram, fazem absurdo com os juros, mas esses juros eles podem ser corrigidos depois. No momento você está objetivando o quê? O que você está olhando? O seu imóvel.
se você está olhando o seu imóvel, você tem que pensar um pouco lá na frente, porque a maioria dos vídeos que você vê na internet está dizendo para você aguardar, fazer uma negociação com prejuízo. Isso dá certo quando depois você vai comprar uma bicicleta, vai comprar um carro, vai comprar outras coisas. Quando você vai comprar imóvel, né, porque nesse mesmo caso, se eu comprasse essa TV de você e depois eu não pagasse, vamos supor que depois de 2, 3 anos ali eu voltasse, olha, consegui arrumar a situação e eu te pagasse ela. Depois eu chegasse para vocês, depois de 1 mês, 2 meses, vocês aceitariam me vender uma outra TV? Faz essa reflexão aqui, entendeu? Então a forma de vocês negociarem a dívida, ela vai definir exatamente como vocês vão progredir. Por quê? Numa situação dessa, é claro, vamos supor que essa dívida de 3 mil ela se tornou 10 mil reais e você negociou em 50 vezes esse valor, entendeu? 50 vezes de 200 reais, por exemplo. Então você pagou o primeiro 200 reais, pagou a segunda, teu nome limpou, você foi pro banco, aprovou o seu crédito, certo? E ali você já não precisa mais manter essa dívida. Então você vai chamar o teu credor e vai falar, olha, beleza, só eu quero conversar porque isso não está coerente, isso está errado, esses juros são abusivos. Mas agora você está olhando o teu financiamento, agora você está olhando sair do aluguel. Então não é o momento, tá? E aí, se vocês quiserem, comenta aqui nos comentários se alguém já por acaso aceitou algum tipo desse acordo, onde a dívida real, né, a principal, vale 3 mil, né, e a dívida do acordo veio lá 10% da dívida real. Alguém já aceitou esse acordo? Escreve assim para mim, sim, ou então escreve não, né, na dívida. Vamos lá, pessoal, estão aí comigo? Vamos lá, para a gente chegar para o passo 4, bora lá. Tem mais alguém que aceitou, não aceitou? Tá, pessoal, eu vou imaginar que está todo mundo zerado com as dívidas ali e que está todo mundo em ordem, beleza? Então, vamos lá então. Tá todo mundo certinho com as dívidas? Tá, vou fingir que eu acredito em todo mundo aí. Pessoal, quarto, vamos tomar uma decisão. Pessoal, nesse momento, né, teve a imagem que não saiu, mas teve uma das seguidoras, né, que colocou um post lá dizendo, pô, eu tenho uma renda de R$ 2.200 e se por acaso ela estiver na live, que eu não lembro o nome dela agora, eu vou pedir para alguém da minha equipe marcar 1 hora comigo para poder auxiliar ela. Isso aqui vai ser o meu primeiro bônus que eu vou dar aqui nessa live, beleza? Eu vou entregar 1 hora para eu fazer o diagnóstico dessa pessoa comigo, né, numa live, e se ela quiser a gente vai postar isso daí depois. Então, olha só, vamos lá, a questão de tomar uma decisão. Você como autônomo, você precisa tomar uma posição e agora, não é para deixar depois. Muitas pessoas estão com a renda comprometida, certo? Então, na cabeça eu não consigo juntar dinheiro para pagar a entrada. E pasma, eu acabei de fazer o acompanhamento de 3 imóveis e um deles precisou dar R$ 1.000 de entrada. Os outros nem entrada precisaram. Então, assim, tudo depende da informação, do acompanhamento, e estar no local correto e saber fazer as decisões corretas. Então, pessoal, o que eu estou propondo para vocês, aumentar a renda vale para todo mundo, né? A minha filha que vocês viram ali no começo, ela sozinha, vendendo cone, trufado, ela faz R$ 400 por mês e é uma adolescente de 13 anos. Então, assim, pessoal, vou colocar alguns depoimentos de pessoas que estão fazendo renda extra e estão mudando a sua vida sozinho. É claro que se vocês quiserem um acompanhamento mais aprimorado, tem muitas coisas que eu não vou conseguir tirar aqui a dúvida na aula, né, mas vocês podem deixar nos comentários, vocês podem colocar no Instagram e a gente vai estar tratando isso. Não, uma vez que você conseguiu, né, no período curto de tempo, aumentar a sua renda, você vai fazer o segundo passo, você não vai aumentar o padrão, porque a maioria das pessoas que recebem o valor extra dá um jeito de alocar. Pô, foi bom cara que eu não passei, aí toma o dinheiro. Vai muito tempo que eu não vou no restaurante, porque o dinheiro está muito curto. Quando é esse dinheiro, torna no restaurante. Então, manter o item 3, manter os essenciais, água, luz, comunicação, saúde, não pode atrasar. Entendeu? Esses itens têm que ser pagos na data, impreterivelmente, assim, o maior esforço possível. É claro que em alguns momentos não dá, mas tem que tentar ao máximo e cortar os supérfluos. Né? Eu passei quase
2 anos comprando massa de pizza e montando em casa, pegando pãozinho na minha terra na época, eu falava amanhecido para montar cachorro quente, entendeu? Então assim, montar em casa que era para não sair. Então eu entendo claramente o que é ser autônomo, o que é depender de situações assim. Então, mas eu preciso, vamos lá para o item 5, preciso que vocês mudem a visão, porque todo autônomo ele é um empresário, só não tem a formalização do CNPJ, de uma empresa. Mas ele age como tal. Pessoal, eu estou falando que eu sei o que vocês vivem. Eu já vendi paçoquinha, eu já vendi geladinho, eu já fiz xerox para poder pagar o dia a dia da faculdade. Eu já trabalhei com diagramação em gráfica, trabalhei para 2 gráficas concorrentes, trabalhava de um período para um, de um período para outro, vendi salgado, vinha com mochila nas costas, além do trabalho, porque todo mundo tem que trabalhar. Fala para mim, se você sendo aluguel ou sendo financiamento, você não vai ter que morar? Ou você vai pagar aluguel ou você vai pagar o financiamento. Só que se você paga aluguel, você está pagando o financiamento de alguém. Então é agora que tem que mudar. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui alguns depoimentos. Vamos lá, Virginia Rodrigues. Eu já sou advogada autônoma. Opa, advogada, poderia não buscar outras rendas. Mas de renda extra eu faço entregas na Amazon de carro. Trabalho em torno de 4 dias por semana, termino o trabalho normalmente meio-dia, e isso me dá uma renda em torno de R$4.000 por mês. Ganho líquido, já tirando gastos com gasolina. Boa. Olha só a Ricardinho. Eu morro de vergonha de vender as coisas, mas consegui vencer a vergonha e hoje vendo vatapá à noite na praça, em frente à igreja, depois da missa. Olha isso aqui, da Adriana. Cara, tua empolgação me inspirou. Sou mãe solteira de 2 meninas. Minha filha, de 13 anos, com depressão, já tentou suicídio 2 vezes e agora o psicólogo disse que ela não pode ficar sozinha. Foi demitida do CLT, pagando aluguel, estou aqui à procura de algo para vender em casa e cuidar da minha filha e tenho fé em Deus que vou voltar a dizer que ela está melhor. Amém. Então eu falo assim, essa situação para mim é uma situação muito complicada, uma mãe solteira com uma filha, com filha de depressão, sendo demitida, então, e ela vai buscando as coisas. Pessoal, eu estou colocando coisas reais, que é para vocês encontrarem nos seus caminhos ali o que vocês podem fazer para mudar esse cenário. Vamos lá, a última aqui, ó. Meu marido trabalha em supermercado, toda sexta-feira à noite faz entregas para uma pizzaria perto de casa. Ele está na pizzaria e ela. Eu vendo Avon, Natura, Boticário, Eudora, Jequiti e ainda pego roupa de cama, mesa e banho de um viajante que paga 30% pelas vendas e também compro bijuterias na Shopee e revendo. Essa renda extra tem ajudado muito as despesas de casa e ainda estou conseguindo montar a minha caixinha de emergência. Pessoal, essa questão da caixinha de emergência a gente vai conversar num outro momento. Como eu falei, não dá para passar tudo em uma única aula, né? E por que eu estou falando isso? Mas se você conseguiu memorizar pelo menos o passo 1, o passo 2, o passo 3, você tem condições sozinho de sair do aluguel. Sozinho de sair do aluguel. Vamos lá, pessoal. Eficiência. Vamos lá, pessoal. Todo esse trabalho que eu estou passando para vocês vai passar o seguinte. Vocês viram o caso do Pedro, anteriormente. O Pedro, ele pagou presencialmente. Pessoal, eu não estou aqui para poder falar para vocês, olha, é claro que eu quero que vocês utilizem o meu conhecimento, utilizem uma forma mais rápida. Então, a questão de eficiência é o seguinte, se vocês querem ir mais rápido, eu tenho como estar ajudando vocês nesse caminho. Então, assim, eu tenho uma assessoria presencial e o Pedro, por exemplo, pagou um valor equivalente a quase R$6.000 para poder ter um acompanhamento presencial. Vocês ouviram lá no vídeo dele, teve semana que foram 1, 2, 3 horas conversando. Mas o que eu quero passar para vocês é que eu tenho toda essa mentoria numa forma detalhada, passo a passo, do 0 ao 100%, para você continuar e seguir. Então, assim, fala para mim, se eu te cobrasse o teu primeiro aluguel para você sair dele, você pagaria esse aluguel? Porque a forma dessa mentoria, ela é R$697 e ela pode ser dividida em 12 vezes, né? E além disso, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, eu tenho aqui, né? Isso, gente, não é uma novidade. Se eu falasse para vocês, olha, te dou 7 dias para você entrar lá, se cadastrar, vai cobrar no seu cartão, dentro de 7 dias se eu pedir, na internet você pode pedir e já receber o seu dinheiro de volta. Isso daí, praticamente, todo mundo da internet sabe disso. Mas eu quero que você tenha segurança, eu quero que você tenha
tranquilidade para poder seguir o meu passo a passo. Eu não quero que você fique pensando, olha, eu gastei dinheiro para poder seguir o método do Max. Então, só para você poder entrar, eu vou dobrar esse tempo. Eu quero que você não tenha risco para poder sair do aluguel. Eu quero que você aprove o seu financiamento. E quero que você siga passo a passo. Do mesmo jeito que o Pedro falou, que vocês viram tendo clareza nas informações, eu quero que vocês tenham clareza que vocês conseguem sim organizar suas despesas, vocês conseguem sim aprovar o seu crédito e vocês conseguem sim sair do aluguel. Então, olha só. E para tirar de vez isso na cabeça de vocês, eu não quero que vocês fiquem preocupados com isso. Isso é a garantia que a gente consegue na internet. Mas eu quero passar para vocês algo além disso. Eu quero passar para vocês o meu legado. Eu quero passar para vocês a minha garantia, certo? Porque esses 15 dias eu já estou dobrando a garantia legal, porque a garantia legal são 7 dias. Eu quero que vocês realmente saiam do aluguel, certo? Eu quero colocar para vocês o seguinte: além da garantia incondicional dos 15 dias, você pode entrar, não precisa nem justificar para mim. Tá? Você entrou lá, começou a ver o material, percebeu que não é aquilo que você queria, ou sei lá, o papagaio de casa acordou bravo, falou para você que não é para você continuar o curso. Pode ir lá, pede reembolso e pode sair. Mas o que eu estou querendo fazer é o seguinte: eu quero que você não tenha preocupação. Então, assim, o que eu combino com vocês? Se você executar o método, né, e não conseguir ter sucesso por conta própria, eu vou te dar mais 165 dias com acompanhamento com algum analista da minha equipe por WhatsApp. Geralmente eles respondem de um dia para o outro em 24 horas. Ou seja, você tem 6 meses para poder ter o acompanhamento, mandar uma mensagem para a gente todo dia e ter sua mensagem respondida, sua dúvida tirada. E se nesses 6 meses você não conseguir se organizar, não conseguir aprovar o crédito, eu vou pegar e eu vou dar mais 180 dias de acompanhamento comigo. Né? 180 dias de acompanhamento, né? Perdão, 1 hora por mês, né, um agendamento, porque assim, eu não consigo estar 100% com todas as pessoas, como foi com o Pedro. Eu gostaria que tivesse tempo, mas como vocês viram no começo, eu também tenho uma família, eu tenho outras atividades, eu tenho adolescentes que dependem de mim, então, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Se vocês executarem todo o método que eu estou passando, né, e vocês vão ter uma garantia de 1 ano para poder. E a única condição que eu peço é o seguinte: é que ter feito o curso, ter tirado as dúvidas com a minha equipe ou comigo, ter aplicado todas as ações recomendadas por minha equipe ou por mim. Se vocês fizerem todas essas etapas, certo? Caso não seja aprovado o seu financiamento, eu vou devolver o valor que foi pago e vou acrescentar mais R$500 no meu bolso, entendeu? E é isso que eu estou passando para vocês. Então, assim, pessoal, na pior das hipóteses, você vai ficar 1 ano trabalhando e você vai ter o meu aval, né, que você vai conseguir aprovar o seu financiamento. Se você aprovou o financiamento, você vai sair do aluguel. Topa vir comigo? Eu vou deixar o link aqui nos comentários, vou disponibilizar na comunidade para que vocês consigam, de fato, sair do aluguel. Eu agradeço o tempo que vocês estiveram aqui comigo, tá? Desculpe alguns contratempos ali, mas eu espero, nos próximos depoimentos, colocar o seu lá conversando comigo e saindo do aluguel por ter aprovado o financiamento. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Uma ótima noite para todos ali e a gente se vê lá. Beleza?